E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar os ativos de forma correta, a entender as movimentações técnicas, seja ela de compra, seja ela de venda, entendendo toda a lógica de uma movimentação. Então, se você quer aprender realmente como analisar o gráfico, se você quer aprender realmente como entender o porquê de uma compra, o porquê de uma venda, nas regiões corretas, na forma correta, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo. Aqui todos os dias eu trago conteúdos para vocês de forma gratuita, para você fazer com que as escamas dos seus olhos caem e você, de uma vez por todas, comece a entender exatamente como é que o gráfico funciona. Por isso, assine as notificações, ative as notificações, deixe seu like, para que você não perca nada do que está acontecendo aqui. Primeira entradinha aqui em Euro USD, tá lá pessoal, entrada simples, tá? Entradinha simples, ó. Preço sai de região de suporte, preço faz movimento de resistência. Então eu tenho aqui, ó, uma região, deixa eu mudar aqui para não ficar muito, o gráfico muito, para você não entender, porque senão depois eu escrevo aqui e aí você acaba não entendendo nada. Resistência, preço havia passado já movimento de 50% do gráfico, ó. Região de equilíbrio, né? Região de equilíbrio de 50% do ativo, preço chega em região, em resistência, o que eu faço? Preço está resistindo em região, preço não tem força de continuidade, venda. Uma coisa que tem que você que está começando agora, ou você que já é alguém avançado no mercado, que tem gente, pessoal, que é avançado, só que não tem resultados. Avançado assim, que já estudou de tudo e não tem resultado. Então, uma coisa é clara, uma coisa é óbvia para você. Você tem que entender que regiões como essa, ó, de suporte e resistência, os traders de sucesso, eles operam suporte e resistência para ganhar dinheiro no mercado. Então você tem que entender que se você quer ganhar dinheiro no mercado, você vai ter que trabalhar o suporte e resistência. Como assim, Cadu? Aqui você só analisou essa resistência e fez a venda? Não. Existem uma série de fatores que eu analisei aqui. Agora, a base de todo o início de um movimento onde você precisa entender se o preço ele tem força de valorização ou não, ele vai estar com base em cima de um suporte e resistência. Não tem jeito. Trader de sucesso utiliza suporte e resistência para ganhar dinheiro. Entendeu? Não adianta você querer fugir dessa máxima, tá? Inclusive aqui, ó, eu deixo um e-book inteiramente grátis para você que quer aprender um pouco mais sobre padrões de velas e como utilizar esses padrões de velas em regiões de suporte e resistência. Então você pode baixar inteiramente grátis esse e-book. É só vir abaixo das videoaulas ou aqui na descrição do meu canal, procurar pelo canal do Telegram. Lá no canal do Telegram vai estar fixado o e-book para você fazer download, tá bom? Aqui também você tem os outros links, como o WhatsApp, Instagram, o link para acesso, fazer parte do treinamento. Esse aqui é o meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi, Tirdes, 60% de desconto ainda, link do treinamento, EAD Hunter, nos stories eu posto todos os dias e assim por diante, tá bom, pessoal? Baixa aí os 16 padrões de velas que todo trader precisa saber. Esse aqui é o canal do Telegram, tá? Ó, então quando você entra no canal do Telegram, vai estar escrito assim, ó, mensagem fixada, você clica sobre ela, vai abrir dois links, aí você escolhe qual dos dois links fazer o download, tá? É o mesmo e-book. Aqui dentro você vai ver o Silvio, ó, batendo meta lindamente, ele deixa todo um testemunho aqui para você dar uma lida depois, ó, fazendo 12-1 em 9 minutos, pessoal. 9 minutos. Sabe o que é isso? Conhecimento técnico. Tem gente que às vezes fica bravo que eu fico mostrando resultados de alunos. Você acredita? Tem comentários aqui no YouTube que gente que te reclama. E tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de ver os resultados dos alunos.
Agora, pessoal, por que eu mostro resultados dos alunos? Eu poderia ficar aqui mostrando entradas, mostrando a mim mesmo. Mas se eu tenho um canal no YouTube mostrando que você pode aprender, se eu posso te ensinar, eu tenho que mostrar as pessoas que estão estudando e estão tendo resultados. Então por isso que eu tenho que mostrar os alunos para vocês, como a Vitória aqui, ó. A Vitória estava viajando, voltou de viagem, fez 2 entradinhas OTC aqui, pronto, ó. Já bateu a meta, antes de dormir, simples, tranquilo. Então, para você entender que através dos estudos, através da técnica, você chega aos resultados. Olha o Francis aqui, ó. Olha que entradinha hoje. O almoço tá pago, né, Francis? Aqui no domingão, ó, em OTC, pelo celular, 2 entradas, ó. Que ele ganhou isso aqui, tem gente que capina o dia inteiro. Trabalha o dia inteiro na enxada e não ganha o que ele fez em 2 entradinhas de 2 minutos, pessoal. Então, esse é o poder do conhecimento que eu quero mostrar para vocês. Então, eu tenho que mostrar aos alunos. Aqui o Luiz, ó, batendo meta, ó, o Luiz utilizando a ferramenta Hunter. A ferramenta Hunter que eu mostro lá no módulo 13, na aula. Você quer fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, tá? É um indicador poderoso aí para você utilizar. Ó, Murilo, batendo meta, ó, focou nos estudos. Dá uma olhada que sequência linda do Murilo. Aqui a Maria, ó. Tá lá, mestre, gratidão, batendo meta. Pessoal que operou fim de semana, tá em OTC, ó, Alex, batendo meta. Luiz novamente em outra corretora, batendo meta. Esse aqui é um aluno lá da África, o Eduardo, um dos alunos, né, de outro continente que eu tenho. Você vê a alegria que ele tem aqui, ó, ao bater meta. Dá uma olhada que sequência linda. E ele fala aqui, ó, bate meta, faz saque. Bate meta, faz saque. Altamente lucrativo. 3 semanas só positividade, batendo meta, ó. Aqui é o meu QZDEC, batendo meta, uma entradinha só. Alex novamente, o Alex utilizando aqui a ferramenta Hunter. Entre outros alunos, o Vinícius aqui, ó, 5-2 em OTC, utilizando a ferramenta Hunter também. Então você vê resultados dos alunos. Silvio aqui novamente, ó, batendo meta, fazendo R$100. A aula que eu subo aqui no canal, pessoal, todos os dias. O Celso aqui batendo meta, ó, R$280. Pessoal, Leonardo pelo celular operando, Fernando, Francisco. Então eu não posso deixar de trazer o resultado dos alunos aqui para vocês. Eu tenho que trazer. Mostrar para vocês que os alunos aí estão vivendo o mercado em si de uma forma prática, sabendo o que estão fazendo em relação ao gráfico, tá? Então vamos lá, primeira entradinha você entendeu, né? Então se eu tenho uma região de resistência aqui e eu tenho uma região de suporte, eu encaixei contexto dentro da movimentação, agora eu tenho uma nova modalidade. Se o preço é resistido nessa região, eu posso vender. Se o preço é suportado numa região de suporte, eu posso comprar, desde que esteja de acordo com a análise dentro de um contexto, tá bom? Euro-USD, né? Foi essa entrada, agora o preço, ó, fazendo uma movimentação técnica, buscando região. Eu tenho aqui, ó, 50% do movimento que eu falei para vocês, que é esse 50% do movimento. Eu tenho este candle que veio com pavio até no 50% do movimento, ó, dá uma olhada. Perfeito, ó. Ele veio com 50% na região, ele veio buscar. Cadu, o que significa isso? Significa que ele vai vir buscar e vai continuar subindo o movimento? Significa que ele vai voltar aqui, vai romper e vai buscar liquidez abaixo? Ainda não dá para saber. Não dá para saber. É necessário um movimento do gráfico mais prático, né? Um movimento melhor para conseguir entender o que ele está querendo fazer ali no movimento. Então não dá para você chegar no gráfico e pensar assim, ele quer fazer uma compra ou ele quer fazer uma venda. Porém, pessoal, pelo preço estar trabalhando aqui, ó, já próximo a 50%, parece que ele está suportando aqui nessa região. Ele está suportando nessa região. Então o que que acontece? Quando ele está numa região de suporte, dentro de um contexto como esse, existe essa dificuldade dele passar ali ao movimento. Eu vou entrar até com mais 2 taxas. A gente vê o preço sendo suportado ali na região. Então, por que que o suporte e resistência é tão importante? Por que que ele é tão importante? Porque ele vai demonstrar para você como um GPS gráfico.
você já ouviu falar de GPS, né? Porque se eu falasse há 20 anos atrás de GPS que existia, se eu falasse há 30 anos atrás de GPS que existia, talvez você não ia saber o que seria, né? Ou para que serve, para que existe. Tá lá, pessoal, tá lá, ó, entrada perfeita. Vamos lá, quando eu fui pro exército, acho que em 92, 93, não lembro, se não falha a minha memória, deixa eu ver que ano que eu fui. Ah, não lembro mais. Já existia modalidade de GPS, pessoal, só que eram algumas coisas utilizadas para o meio militar, tá? Só que se eu falasse assim, ó, existe um GPS que ele vai te dar o caminho para você seguir para a direita, para a esquerda, de frente e tal, o pessoal não ia entender. A gente utilizava os grandes mapas, né? Comprava lá na revista Quatro Rodas quando ia viajar, colocava no capô do carro, aquela coisa toda que você sabe. Você deve ter visto alguém fazendo isso, você nunca fez. Bom, o que acontece com o gráfico? O gráfico, ele é um grande movimento de GPS, tá? Por que o gráfico é um grande movimento de GPS? Porque o gráfico vai te dar a movimentação técnica, perdão, pessoal, a movimentação técnica do ativo para mostrar para você se ele está comprado ou se ele está vendido. Então, olha só o gráfico. Vamos lá? Vamos estudar? Lembra que eu entrei aqui, ó, mostrei para você que existia uma região de suporte e aqui uma região de resistência. Vou escrever novamente para você, ó. Aqui tem uma região de suporte, aqui tem uma região de resistência. Então, a região de resistência, elas são como GPS, tá? GPS. É um GPS. Aqui, pessoal, não é um termo técnico não, tá? Eu só estou usando para ilustrar. Ah, meu professor falou que aqui é um GPS, Não, eu estou dizendo para ilustrar para você. O que significa? Significa que o preço aqui ele foi suportado, correto? O preço foi suportado aqui. E aqui o preço foi resistido. O que significa isso? Significa, então, que o preço nessa região, ele tem dificuldade de ultrapassar e aqui o preço tem dificuldade de ultrapassar. Só que vamos entender uma coisa. O gráfico, ele não pode ser formado de suporte e resistência que não seja rompido. Olha que coisa legal. Porque quando nós vemos um movimento como esse, ó, aqui a gente tem uma resistência, ó. Aqui seria uma resistência? Seria uma resistência. O que aconteceu com essa resistência? Ela foi rompida. Opa, então o preço veio aqui, ó, e rompeu. Esse GPS aqui, ó, GPS é um ponto, né? Por que é um GPS? Porque o GPS diz aqui que é um ponto que pode resistir o preço. Só que esse candle aqui, ó, ele não resistiu o preço. Perfeito, pessoal. Por que isso? Porque se todo suporte, toda resistência resistisse o preço ou suportasse o preço, o gráfico não teria tendência. Ó, nossa, o Cadu é um mestre. Não, pessoal, uma questão simples, lógica, né? O gráfico não teria movimento de tendência. Agora, então quer dizer que se eu trabalho tendência ou trabalho suporte e resistência, elas trabalham entre si. Perfeito. Então, olha só. A primeira entrada do Cadu foi de venda. Então, a primeira entrada do Cadu foi de venda aqui, né? Nessa região. Por que a primeira entrada do Cadu foi de venda nessa região? Porque aqui houve o quê? Uma demonstração através do preço dentro da causa do movimento. Então, a ação do preço, vamos lá. A ação do preço dentro de uma causa de movimento resistiu o movimento do preço, transformando a região numa resistência, transformando essa região numa região de oferta, onde o gráfico está vendendo o ativo e eu posso vender com ele. Então essa grande dinâmica de suporte e resistência é usada por todos os traders, pessoal. Trader de sucesso usa suporte e resistência para ganhar dinheiro. Não adianta você falar assim, eu não opero suporte e resistência, pessoal. Não precisa operar suporte e resistência, não precisa operar nessas regiões, mas você tem que entender se o preço ele impulsiona ou ele enfraquece nessas regiões. Isso faz parte da análise. Não adianta fugir. Primeiro movimento, e quando o preço chega novamente aqui numa região, ó, que é a região de 50%, eu consigo entender que o preço não tem força de continuidade no movimento,
E aquela região, olha só, que foi uma resistência, se transformou numa região de suporte. Essa região de suporte é o quê? Um GPS. Não, vai me dizer, não vai falar para o seu amigo que estuda que você aprendeu que o suporte e resistência é GPS. Pelo amor de Deus, hein? Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando que é uma região que a gente tem que ficar de olho. Por quê? É uma região que pode mudar a sua análise, pode mudar o seu entendimento. Então, por que que eu falo que é um GPS? Porque ali é um ponto de guia, onde você vai seguir algo. Vocês jogadores aí de jogos de videogame, né? Às vezes eu quando era mais jovem até jogava, mas agora eu não tenho mais paciência. Eu vejo meu menino jogando, às vezes aí ele faz uma missão e o pessoal fala assim, agora vamos para o ponto de extração. Ponto de extração é um termo militar, né? Onde você vai até um ponto onde você vai ser resgatado, ponto de extração. O que seria o ponto de extração ali no gráfico? É uma região de suporte e resistência. Olha só, presta atenção. É o GPS, é o mapa, que diz o seguinte, se o preço ele resistiu naquele exato momento naquela região, logo, quando nós trabalhamos topos e fundos, aqueles movimentos, logo, após uma região que o preço vai resistir, se ele resistiu, ele começa uma tendência de baixa, ele vai formar o quê? Um ponto de suporte, um ponto onde o preço vai resistir novamente. Assim como ele fez um ponto de resistência e o preço resistiu, lógico que vai chegar uma região que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um ponto de suporte novamente, pessoal, porque ele vai resistir. Então o gráfico ele tem esses pontos de GPS. GPS no sentido de você seguir o preço pelas regiões de suporte e resistência, seguir a tendência pelas movimentações de suporte e resistência. Então, o trader de sucesso usa suporte e resistência para ganhar dinheiro. Ele não vai operar o gráfico sem entender o que está acontecendo com suporte e resistência. Ele não vai fazer um trade sem nunca entender o que está acontecendo com suporte e resistência. Ele não vai deixar de olhar o gráfico sem ver o que é um suporte e uma resistência. O suporte e resistência vai estar em toda a análise do ativo, Ó, desde esse momento que eu fiz o trade aqui, ó. Desde o momento que eu fiz o trade aqui, há praticamente quase 20 minutos atrás, eu já tinha formado o quê? Que aqui é uma região de resistência, que aqui é uma região de suporte. E que aqui era uma região de resistência que se tornou suporte. E olha o que aconteceu com o gráfico. O gráfico continuou sendo resistido nessa região e o gráfico continuou sendo resistido nessa região. Isso significa que só porque o preço está aqui eu tenho que sair vendendo e só porque o preço está aqui eu tenho que sair comprando? Não, pessoal. Aí é que está o detalhe. O pessoal usa suporte e resistência como se fosse uma coisa qualquer. Aí é que está. Qualquer lugar a pessoa sai traçando suporte e resistência e só porque ele vê um suporte, uma resistência, ele acha que o preço tem que resistir ou que o preço tem que suportar. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Suporte e resistência são feitos para serem rompidos, porque senão não tem tendência no gráfico. Opa, peraí, Cadu, então se o suporte e a resistência são feitos para serem rompidos, vão ter os melhores suportes e resistências para operar, e vão ter os melhores suportes e resistências para eu deixar o preço fazer o movimento para depois eu trabalhar a tendência, perfeito? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí que entra o que? Aquilo que eu chamo de broca funda, de um assunto profundo, de estudos profundos, que é aí onde entra o treinamento. Por quê? Porque você vai conseguir entender, por exemplo, por que eu faço compra nessa região, mas aqui eu não vendo mais. Aqui eu não vendo mais, porque aqui é digno de rompimento essa região. Ah, Cadu, mas e se o preço retornar aqui? Não tem problema, mas eu não vou correr risco, enquanto aqui é lugar de compra. Isso tudo, pessoal, isso tudo estou falando para você, por quê? Porque são formas de você entender como o preço funciona. O preço funciona caminhando desta forma, por canais. Os canais são formados por quê? Por suporte e resistência. Então não adianta eu querer brigar com as temáticas gráficas e entender que um suporte e resistência tem que ser ignorado. Pelo contrário. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque tem muita gente que fala assim, olha, as entradas dele foi de suporte e resistência. Tá. O trader de sucesso que não usa o suporte e resistência, ele não tem sucesso, pessoal. O nome já diz, porque você quer ganhar dinheiro, você vai ter que usar suporte e resistência.
Ah, mas eu só trabalho tendência. Tá, mas para trabalhar tendência tem que saber suporte e resistência. Ah, eu vou operar fluxo. Tudo bem, para saber fluxo você vai ter que operar suporte e resistência. Vocês conseguiram entender? Por que eu estou trazendo à tona isso? Porque tem gente que vai fazer o quê? Ah, essa região aqui, ó, é uma resistência. Ah, rompeu. O que eu vou fazer? Vou sair comprando, ó. Ele rompeu, ó. E já pega e entra com uma compra aqui. Aí toma um baita de um loss. Nossa, por que eu tomei um loss? Aí você olha, ó, mas aqui tem uma resistência. Tá, mas rompeu. E quem diz que isso aqui é um rompimento? Eu sei que muita gente fala que isso é um rompimento. Mas quem é aluno do Cadu sabe que não é rompimento, tá? Tanto é que você viu onde o Cadu trabalhou aqui, né? Eu fiz as compras aqui, ó. Eu fiz compras aqui nessa região, entrei com 3 taxas nessa região já, porque sabendo que o preço poderia explodir. É como aqui, né, ó. É como aqui. Ah, aqui, Cadu, mas aqui deu certo, ó. Aqui houve o tal do rompimento e eu entrei. Primeiro que não é um rompimento, isso aqui não é um rompimento, tá? É uma movimentação que não demonstra um rompimento. Agora aqui nesse candle eu já entendi que ele rompeu, tá? Só que o contexto gráfico que estava acontecendo aqui é totalmente diferente do que está acontecendo aqui, pessoal. É isso que você tem que entender. A funcionalidade de um suporte e resistência, ele está ligado ao contexto gráfico. Por isso que eu falo para você, contexto gráfico é o coração da análise. Você depois aprende a causa do movimento, você aprende a ação do preço, as regiões, a tendência, os padrões de velas, o volume. Só que o contexto é o coração daquilo que nós chamamos de estudos gráficos. Dentro desse contexto, você vai trabalhar suporte e resistência sempre da melhor maneira possível, você vai trabalhar da melhor maneira a entender. Então, desde o momento que você faz uma entrada, como aqui, né? Fiz uma entrada aqui nessa região, maravilha, perfeito. O que isso significa? Significa que você entendeu a funcionalidade da região. Cadu, eu posso no gráfico sempre trabalhar suporte e resistência? Não é que você pode, você sempre vai trabalhar suporte e resistência. Ou seja, para continuar o movimento, ou seja, para corrigir um movimento. Então, aquela história de que traçou uma linha, bateu, entrou, sem entender como funciona o suporte e resistência, vai levar você a tomar tinta atrás de tinta. Tinta é um termo que eu utilizo para dizer loss, né? Para ser menos... para a pessoa se sentir menos mal. Então você que está tomando loss atrás de loss, você trabalha suporte e resistência e toda hora fala assim, pô, eu vejo todo mundo fazendo e eu só tomo loss, o que está acontecendo? É porque você não entendeu a profundidade de toda a dinâmica que existe por trás de um suporte e resistência, que ele trabalha dentro de um contexto gráfico. Eu posso te ensinar sobre isso, eu posso ensinar passo a passo sobre isso, que é para isso que existe o treinamento, tá? E abaixo aí tem os links da inscrição, você será muito bem-vindo se você quiser realmente aprender. Por isso que eu mostrei os alunos lá no começo. O que acontece com aqueles alunos? Quando eles tomam loss, eles já sabem porque tomaram loss, corrige. E é só corrigir aí até o quê? Paciência e disciplina para aplicar as técnicas. Então entenda uma coisa na sua cabeça. Suporte e resistência vai além de marcar uma linha. Trader de sucesso usa suporte e resistência para ganhar dinheiro. Todos os dias no gráfico. Todos os dias no gráfico. Tá bom, pessoal? Segunda-feira, né? Não quero me alongar. Ótima semana para vocês, uma ótima semana que se inicia. Eu espero que você cresça em entendimento. Eu estou aqui para trazer conteúdo para vocês. Se você quiser se aprofundar, o treinamento está à disposição para você no link abaixo, assim como a aquisição da ferramenta Hunter, né? Você que chegou lá no módulo 13 e quiser fazer, é só entrar em contato comigo para fazer sua aquisição. Hoje falamos sobre traders de sucesso. Deixa eu escrever certo aqui, ó. Traders de sucesso, tá? Para não escrever suporte e resistência, porque a gente escreve todo dia. Então, traders de sucesso ganham dinheiro operando suporte e resistência. Se você quer ser um trader de sucesso, você quer parar de entregar dinheiro para a corretora, quer sentar o bumbum na cadeira e quer aprender de uma vez como funciona, será muito bem-vindo ao treinamento. Eu posso te ajudar a corrigir isso e você seguir os seus sonhos, o seu caminho. Tá bom? Vou ficando por aqui, um beijo no coração, forte abraço, te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade, fica com Deus, fui!